Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Serões de Dona Benta de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Temos aqui vídeo todos os dias e cada dia é um vídeo novo. Bem diferente do anterior, um novo capítulo da história. Ok? Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Inscreva-se porque você não vai se arrepender. Aproveite que esse mês as inscrições são gratuitas. Ok? Então, vamos para a história. Capítulo 20. O solo. Aqui a ilustração. Uma plantação de milho e um trator arando o solo junto a ela. O que será que vai acontecer? Vamos descobrir. Já se inscreveu, não é? Você sabia que metade dos que assistem aos vídeos não estão inscritos? Inscrevam-se logo, então. Capítulo 20. O solo. Mas fique sabendo, Emília, observou Dona Benta, que se não fosse a erosão, não haveria nem plantas nem animais terrestres. Estou aqui por cima seria um pedregal sem fim. Como? Muito claro. Para haver animais é preciso haver plantas, porque os animais não passam de simples parasitas das plantas. Mas para haver planta, foi necessário que as rochas se esbogassem e permitissem a formação disso que chamamos solo. Está aí uma coisa que nunca pensei, disse Pedrinho. Na formação do solo. Como é? É muito interessante a formação do solo, ou isso que chamamos terra, e onde as plantas nascem. Para bem explicar o fenômeno, proponho um passeio à Pedra Redonda. Pedra Redonda era o nome de uma pedreira que havia no sítio lá dos lados do Morro Velho. Esse morro sofrera um grande desabamento e, como dentro existisse muita pedra, as chuvas foram levando terra moída e deixando as pedras de fora. Havia uns 3 metros de altura. Havia uma dos uns 3 metros de altura, a tal Pedra Redonda, e várias outras em redor, mas igualmente sem quinas e irregularmente arredondadas. Chegando da pedreira, Dona Benta continuou. Suba a Pedra Redonda, Pedrinho, e veja o que há em cima. O Pedrinho subiu e examinou a superfície. Não há nada, vovó. Isto aqui parece a careca do doutor Ximenes. Examine melhor, meu filho. Tenho certeza de que há líquens nessa pedra. Isso há, vovó. A pedra toda está incrustada de manchas cinzentas ou líquens, como a senhora diz. Pois aí está o começo do solo em que as plantas crescem, disse Dona Benta. A coisa começa assim. Esses líquens agarram-se às pedras e formam uma camadinha orgânica. Vão crescendo e morrendo. Enquanto morrem, deixam ali os seus restinhos mortais. Essa massa preta que há debaixo dos líquens. Depois aparecem os primeiros musguinhos. O veludo das pedras, como diz Emília. Sim, aparece esse musgo de veludo e muitos outros, tudo misturado. São plantinhas que agem quimicamente e vão dissolvendo partículas da rocha e aumentando o solo preto que os líquens continuam a formar. Assim que essa camadinha aumenta, surgem plantas mais desenvolvidas, como as pequenas samambaias, os fetos das pedras. E vêm as avencas, e vêm as begônias, e a camada de solo vai aumentando e vão vindo plantas cada vez maiores. Um dia um passarinho deposita ali a semente de uma figueira brava. E uma enorme figueira brava cresce envolvendo a pedra em que nasceu. E as vizinhas nos terríveis abraços das suas raízes. Se há nas pedras algumas rachas, essas raízes penetram por elas e, como vão engrossando, vão fazendo pressão até que separam em 2 ou mais partes da pedra rachada. A figueira grande, lá perto da casa do Barnabé, fez isso, informou Pedrinho. Rachou no meio uma pedra enormíssima que ficava acima do barranco. Barnabé lembra-se da noite em que a metade da pedra desabou sobre a estrada, fazendo um barulho surdo que o assustou. O caminho teve de ser desviado para outro ponto. Pois essa figueira, explicou Dona Benta, começou pequeninha como estou explicando. Houve primeiro uma camada de líquen
que preparou um solinho para o musgo. O musgo cresceu e preparou uma camadinha mais grossa de solo para as samambaias e o mais. E também para a semente de figueira trazida por um passarinho pudesse germinar e crescer. E durante anos aquela figueira continuou a crescer, a emitir raizinhas que pareciam fios, enquanto longe do chão. Alcançando o chão, esses fios engrossaram e a figueira se desenvolveu na grande árvore que hoje é. E ficou tão forte que partiu ao meio a poderosa pedra. Mas que paciência, vovó! Não preciso para um trabalho desses, observou a menina. A força dos vegetais, minha filha, é a paciência. Eles não têm pressa. Levam anos e anos para conseguir uma coisinha de nada. Mas conseguem tudo quanto querem. A paciência vence os maiores obstáculos. Estou vendo, disse Emília. Figueira mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Não furou, boba. Rachou só, corrigiu o narizinho. Pois bem, o solo vai se formando assim, graças à paciência das plantinhas elementares, os líquens, os musgos, as samambainhas e outros extremamente modestos. E os resíduos das que morrem formam os primeiros depósitos de humus. Também parecem bichinhos que vêm morar ali, e o esterquinho deles aumenta a camada de humus. Enquanto isso, a contínua degradação das rochas vai misturando esse humus a partículas de pedra, grãozinhos de areia, e essa mistura forma o solo. Quando nele começam a crescer árvores, os resíduos dessas árvores, folhas mortas, galhos secos, etc., aumentam com maior rapidez a formação do humus e cresce a camada do solo. Você tem em sua casa alguma samambaia? Antigamente era comum usar samambaia para decoração. Coloque aqui nos comentários se na sua casa tem ou teve samambaias, ou se na casa de sua avó tem ou tinha samambaias. Estou curioso para saber a resposta. O interessante, vovó, é que à medida em que vai se formando o solo, as plantinhas que começam no trabalho são expulsas dali. Isso mostra que a ingratidão não é própria dos homens, mas sim coisa da natureza. A gratidão é um sentimento moral e a natureza é amoral, isto é, ignora completamente o que seja moral. Os líquens e musgos realizam a sua missão e desaparecem afogados pela força das plantas maiores que lhes tomam o lugar. Vão pregar em outra freguesia. Sim, mudam-se por intermédio dos ventos carregadores das sementes. Vão em busca de novas pedras sem nenhuma vegetação em cima. O destino deles é começar o trabalho da formação do solo para que as plantas mais fortes possam desenvolver-se. Mas, como vem, o solo é composto de matéria orgânica, resíduo das plantinhas e dos animais que vivem e moram ali. E também de matéria inorgânica, as areias e mais partículas da rocha desagregada. Variam de composição, portanto. Nuns predominam tais e tais elementos de rochas, e noutros predominam elementos diferentes. Daí os solos arenosos e os solos argilosos, por exemplo. Os em que predominam a matéria orgânica são soltos e leves. Nos lugares pantanosos, um depósito de matéria orgânica, formado por sucessivas gerações de plantinhas, chega a formar camadas de muitos metros de espessura e servem de combustível. É a turfa. E a erosão não carrega isso ao solo? Quis saber Pedrinho. Sim. Se ele permanece no lugar em que se formou, chama-se solo residual. Mas se pelas chuvas é levado para outros pontos, forma o chamado solo de aluvião, ou aluvial. Naquela baixada, perto do chiqueiro, temos um exemplo bem claro. Há uma camada de solo preto de meio metro. Logo abaixo começa a terra vermelha. É uma camada de solo que veio de outros pontos e foi sendo depositado ali pelas chuvas. E as plantas só nascem onde há solo? Sim, elas exigem matéria orgânica, e só o solo os a contém. Daí a falar-se de tanto em terras boas e más, ou cansadas.
A terra boa é a terra fértil, isto é, de solo profundo e bem rico de matéria orgânica. Em solo assim, todas as plantas crescem maravilhosamente, como aquele milharal que plantei no barro branco. A terra má é a de solo de pouca espessura, ou pobre de matéria orgânica. E a terra cansada? É um solo que já foi rico de matéria orgânica, mas de tanto ser plantado empobreceu. Tem de ser adubado, isto é, temos de restituir-lhe a matéria orgânica e outros elementos que as plantas tiraram. Como tiraram? Objetou Pedrinho. Não são elas as formadoras do solo, as fornecedoras da matéria orgânica? Sim, quando a coisa corre naturalmente, mas agriculturamente tudo muda. Ao modo natural, uma planta nasce e morre no mesmo ponto, de maneira que os seus resíduos ficam ali e se incorporam ao solo. Mas na agricultura, o homem colhe, isto é, retira a planta inteira ou parte dela, retira o capim, retira a alfafa, retira a cana, retira os pés de feijão, retira parte dos pés de milho, as espigas, retira os grãos de café, retira as hastes do arroz, de maneira que toda a matéria orgânica que foi retirada, em vez de incorporar-se ao solo, tem outro destino, e o solo fica no logro, fica diminuído das substâncias que empregou. Estou a planta, certo de que ela restituiria com juros, mas o homem tirou dali. Que ladrão! Exclamou Emília. Dona Benta riu-se. Mas há ladrões conscienciosos, Emília, os lavradores que todos os anos adubam suas terras. E porque são conscienciosos, prosperam mais que os sem consciência, os que tiraram e não põem. Chico Piramboia é assim, diz Pedrinho. Nunca estercou um palmo de terra. E por isso, aquilo lá é só samambaias e sapé. Ele anda descalço, fedendo a pinga, e a querer impedir nos outros a água lazarenta. Já o Manuel da Ilha, diz Dona Benta, nunca deixou de usar adubos. Apesar de ignorantão, sabe conduzir muito bem a sua fazenda. E anda de botas com espora de prata, acrescentou Emília. E tem a besta ruana, linda, e aquele cavalo pampa tão gordo, e fuma cigarros da cidade e só bebe cerveja. Isso prova, Emília, que o adubo não somente prospera as plantas, como também o homem que as cultiva. As botas do Manuel, suas esporas reluzentes, a besta ruana, o pampa e a cerveja que ele bebe, tudo vem daquela esterqueira construída perto do Corral Grande. E aqui termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga um novo inscrito para o canal. Já sabe, amanhã temos mais um capítulo. Amanhã vamos ter capítulo 21, Riquezas do Subsolo, e penúltimo capítulo da história. Não esqueça, 250 inscritos vai ter um quadro novo. Então, traga inscritos. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com o penúltimo capítulo do livro e, melhor possível,